Olá, irmãos e irmãs, a paz do bom Deus, sejam muito bem-vindos para mais um momento de oração, mais um momento de meditação da palavra, onde nós nos reunimos para nos encontrar diretamente com a palavra de Deus, com a palavra do Senhor, que vem nos ensinar, que vem falar conosco, que vem tocar diretamente os nossos corações. Que possamos mergulhar mais e mais nas Sagradas Escrituras, que nós possamos mais e mais buscar ter essa intimidade com o Senhor e que através dele, que através das Sagradas Escrituras, que através de suas santas palavras, nós possamos ser constantemente santificados, nós possamos ser constantemente mergulhados na vida com Cristo, possamos ser cada vez mais levados para o céu. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, por intercessão de São José, vinde queimar nossos corações e nos fazer mais santos. Amém. Primeira leitura, segundo livro dos Reis, capítulo 19. Naqueles dias, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou de novo mensageiros a Ezequias para dizer-lhe: Não te seduza o teu Deus, em quem confias, pensando: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei dos assírios. Porque tu mesmo tens ouvido o que os reis da Assíria fizeram a todas as nações e como as devastaram. Só tu vais te salvar? Ezequias tomou a carta da mão dos mensageiros e leu-a. Depois subiu ao templo do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor e, na presença do Senhor, fez a seguinte oração: Senhor, Deus de Israel, que está sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes o céu e a terra, inclina o teu ouvido, Senhor, e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, que mandou emissários para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Assíria devastaram as nações e os seus territórios, lançaram os seus deuses ao fogo, porque não eram deuses, mas obras das mãos dos homens de madeira e pedra, e por isso os puderam destruir. Mas agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos de suas mãos para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. E então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim fala o Senhor, Deus de Israel. Ouvi a prece que me dirigiste a respeito de Senaqueribe, rei da Assíria. Eis o que o Senhor disse dele: A virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti. A filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas. Pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Assíria: Ele não entrará nesta cidade, nem lançará nenhuma flecha contra ela, nem a assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi. Naquela mesma noite saiu o anjo do Senhor e exterminou o acampamento assírio, 185.000 homens. Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu, voltou para Nínive, e ali permaneceu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. Grande é o Senhor e digno de todo louvor na cidade onde ele mora. Seu Monte Santo, esta colina encantadora, é a alegria do universo. Monte Sião, no extremo norte situado, és a mansão do grande rei. Deus revelou-se em suas fortes cidadelas um refúgio poderoso. Recordamos, Senhor Deus, vossa bondade em meio ao vosso templo. Com vosso nome vai também vosso louvor aos confins de toda a terra. O Senhor estabelece sua cidade para sempre. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não deem aos cães as coisas santas, nem atirem as pérolas aos porcos.
para que eles não as pisem com os pés e, voltando-se contra vós, vos despedacem. Tudo quanto querem que os outros vos façam, façam também a eles. E nisto consiste a lei e os profetas. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ele. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos os que o encontram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados e nos conduzam para a vida eterna. Amém. Meus irmãos e irmãs, temos aqui a oportunidade de conhecer justamente essa profundidade da vida com Deus, essa profundidade da vida com Cristo, não apenas através das palavras do Senhor, mas também com os exemplos, com aquilo que se relaciona tanto nas leituras como na vida do santo de hoje. Uma memória de um santo muito diferente até certo ponto, um santo também que morreu jovem e que é recente até certo ponto, é do século XIX, um padre. Hoje nós relembramos o exemplo e a vida santa de São José Cafasso, conhecido como o santo da forca e padroeiro dos encarcerados. Ele dedicou sua vida à formação de sacerdotes santos, à assistência aos pobres e ao acompanhamento espiritual de prisioneiros condenados à morte. E isso aqui é muito interessante de se pensar. Nós temos os mais pobres e necessitados precisando urgentemente serem tocados e alcançados pela misericórdia do bom Deus. Nós temos os sacerdotes que precisam urgentemente serem alcançados pela santidade que provém do Espírito Santo para que eles sejam santificados e possam ser sacerdotes santos, que de fato buscam a santidade, que de fato levam os seus fiéis, o seu povo, para um caminho de santidade. E nós precisamos também acompanhar todos aqueles que estão aprisionados, física e espiritualmente. Todos aqueles que estão condenados à morte, física e espiritualmente. São José Cafasso, ele nasceu na Itália em 1811 e tornou-se padre aos 22 anos em 1833. E é interessante pensar que hoje nós temos na primeira leitura justamente algo que toca diretamente a vida de São José Cafasso, que é o fato de que nós precisamos urgentemente nos voltar para o nosso Senhor Deus. Talvez você, meu irmão, minha irmã, esteja justamente passando por uma situação onde você não sabe qual é a tua vocação, você não sabe o que Deus quer para você, você não sabe o que Deus está revelando para a tua vida e por conta disso você está em dúvida, você está, de certa forma, desprezando ou até mesmo ignorando o fato de que Deus está te fazendo um chamado. Ele está te chamando para a vida como sacerdote, Ele está te chamando para a vida como freira, Ele está te chamando para uma vida consagrada, Ele está te chamando para uma vida numa comunidade, Ele está te chamando para uma vida religiosa, freira, frei, Ele está te chamando para uma vida onde de fato você se entrega inteiramente para Ele, Ele está te chamando para uma vida leiga, para ser esse pai de família exemplar e santo, como nós vimos ontem em São Thomas More, para ser de fato essa mãe, esposa, santa dentro de casa, como é o exemplo de nossa santa patrona, Santa Rita de Cássia. Talvez você esteja sendo chamada para levar uma vida leiga, uma vida de celibato, uma vida onde a tua entrega total é o teu cotidiano voltado para Deus. E isso é o que entra no coração de todos, isso é o que te faz ser alcançado, tocado cada vez mais pelo poder do Santo Espírito quando você diz o seu sim. Quando você diz o seu sim. E como é bonito, meus irmãos e irmãs, como é bonito ter corações que dizem sim para o chamado de Deus e que se voltam para o Deus de Israel, para o Deus verdadeiro, aceitando a missão que Deus confia e entregando-se inteiramente para o Pai. E por que eu digo isso? Porque hoje na primeira leitura nós temos justamente o exemplo de um rei que não fez aquilo que os reis anteriores fizeram. Joás ignorou a Deus, Acabe ignorou Deus, Davi adulterou, Salomão se sentiu vazio no final da vida, e ainda assim eles tinham a responsabilidade de conduzir o povo de Israel para o Deus verdadeiro, o Deus de Israel. E aqui nós temos justamente Ezequias, que recebe a carta de Senaqueribe, o rei da Assíria,
E o rei assírio fala justamente sobre algo que tem acontecido, que aconteceu no segundo livro dos reis, com muita frequência. O povo de Israel na Samaria, em Judá e em Jerusalém, o povo de Israel estava se perdendo. E se perdendo, este povo, infelizmente, não estava conseguindo entender a profundidade que é se voltar para Deus. Eles estavam ignorando a presença do Senhor, eles estavam ignorando as palavras do Senhor, eles não queriam se voltar para Deus. E aí, por conta disso, eles estavam perecendo, eles estavam sendo quebrados, atingidos diretamente. A cidade de Jerusalém foi invadida várias vezes, o país de Israel, a nação de Israel foi invadido várias vezes. Tudo porque o povo de Israel, o povo israelita, não estava cultuando o Senhor Deus da forma como deveriam e na sua desobediência sofreram com as consequências dos seus próprios pecados. Eu já venho dizendo isso nos últimos dias. Por conta disso, sofrem. Por conta disso, sofrem. E aí nós temos então algo que nós não estivemos percebendo nos últimos dias, né? Que é o fato de que o rei de Israel se voltou para o Senhor Deus e foi o primeiro a fazer a sua oração ao Deus de Israel, assim sendo exemplar como ele deve ser de fato, sendo exemplar na vida do povo israelita. Nós temos então Ezequias, que tomou a carta da mão dos mensageiros assírios e depois subiu ao templo do Senhor para estender a carta diante do Senhor na presença do seu tabernáculo. Ele faz a oração: Senhor Deus de Israel, que estás sentado sobre os querubins, tu és o único Deus de todos os reinos da terra. Ele já está desprezando a idolatria a qualquer outro Deus. Senhor Deus de Israel, tu fizestes o céu e a terra. Inclina o teu ouvido, ouve minha oração. Abre os teus olhos, Senhor, veja a minha situação. Ouve todas as palavras de Senaqueribe, ele está tentando atingir mais uma vez o teu povo, atingir mais uma vez a tua cidade, atingir mais uma vez o teu lugar santo, insultando o teu santo nome. É verdade, Senhor, que os reis da Síria devastaram as nações e os seus territórios e chegaram a invadir lugares como esses. É verdade, Senhor, que os reis da Síria lançaram deuses, lançaram totens, lançaram ídolos ao fogo, porque não eram deuses de fato, eram obras das mãos humanas de madeira e pedra. Por isso eles puderam destruir, mas ao invés de se voltarem para o Deus verdadeiro, eles continuaram cultuando os seus próprios deuses da Assíria. E resultado: agora, Senhor, nosso Deus, livra-nos das mãos deles que querem também nos destruir, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és o verdadeiro Deus. E percebam, meus irmãos e irmãs, a palavra do Senhor hoje, ela nos traz a oportunidade de conhecer alguém que foi levantado também. Alguém que foi novamente tocado para que justamente os profetas do Senhor, após Santo Elias, pudessem aparecer novamente, pudessem ser colocados como esses esteios, né? Nós tivemos Santo Elias, nós tivemos Eliseu, e aqui no capítulo 19 nós temos um novo profeta que está sendo levantado, que foi levantado para caminhar e testemunhar, falar aos reis de Israel, neste caso para falar diretamente com Ezequias. Nós temos no versículo 20, Isaías, filho de Amós. Ele mandou dizer a Ezequias: assim fala o Senhor Deus, ouvi a prece que me dirigistes a respeito de Senaqueribe, e eis o que o Senhor disse dele. A virgem filha de Sião despreza-te e zomba de ti, a filha de Jerusalém meneia a cabeça nas tuas costas, pois um resto sairá de Jerusalém e sobreviventes do monte Sião. Eis o que fará o zelo do Senhor Todo-Poderoso. Por isso, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não entrará nesta cidade, nem levantará nenhuma flecha contra ela, nem assaltará com escudo, nem a cercará com trincheira alguma. Pelo caminho por onde veio, há de voltar, e não entrará nesta cidade, diz o Senhor. Protegerei esta cidade e salvarei em atenção a mim mesmo e ao meu servo Davi, para honrar a descendência deste meu servo. Tudo por quê? Me diz, meu irmão, minha irmã, tudo por quê? Porque
Ezequias assumiu a missão que Deus confiou a ele quando ele foi ungido para ser o líder daquela nação. Ele assumiu a responsabilidade, que é de fato ser exemplo para o povo e clamar ao Senhor Deus que toda vitória, toda batalha, tudo aquilo que tiver de acontecer é pela vontade do Senhor. Por isso, Senhor Deus, ele clamou a ti. Por isso, Ezequias clamou ao Deus de Israel. E como resultado, Deus ouviu a oração de Ezequias e, em honra àquilo que ele prometeu a Davi, seu servidor, ele prometeu que esta cidade seria protegida, que a cidade de Jerusalém não seria invadida, que as terras de Israel seriam desocupadas, que o povo de Israel seria finalmente libertado mais uma vez. Promessa do Senhor. Em resposta a uma oração, promessa do Senhor. Em resposta a um clamor, promessa do Senhor. O Senhor ouve tua oração. O Senhor escuta o que você está dizendo. O Senhor sabe o que você está passando. Por isso, meu irmão, minha irmã, creia, clame, ore, chame. Peça que o Senhor te ajude. E Ele vai clamar a ti, Ele vai te ajudar. Ele sabe pelo que você está passando, Ele sabe o que você deseja, o que você precisa. Por isso, busque profundamente. Siga o exemplo de São José Cafasso, ele que foi justamente esse que, depois de nascido, aceitou o chamado de Deus para ser esse exemplo para as almas, ser sacerdote. Aos 22 anos era sacerdote, destacou-se como professor de teologia moral, formou vários sacerdotes. Olha só, eu tenho um sonho, meus irmãos e irmãs, dentro da comunidade Chuva de Rosas, eu tenho um sonho que é dar para o Senhor, dar para Jesus vários sacerdotes, freis e freiras, vários sacerdotes, irmãos e irmãs. Dar para o Senhor corações que de fato queiram se entregar completamente para Ele, e não apenas se entregar completamente, mas buscar profundamente a santidade. É um sonho que eu carrego dentro de mim e que em nome de Jesus vai acontecer. Porque é para Ele, é por Ele. É para que a honra, a glória, o louvor e a adoração para Ele sejam dados com tudo aquilo que lhe é devido. Ele merece toda a honra e toda a glória. E nessa busca, nesse desejo de dizer sim constantemente para Deus, diariamente nós somos convidados, diariamente nós somos chamados, diariamente nós temos justamente aquilo que o Senhor nos reservou, aquilo que o Senhor nos deu, aquilo que o Senhor fez em nós. E aquilo que Ele fez em nós, faz em nós, deve ser o que nos impulsiona para buscá-lo mais e mais. Vida e vocação. O desejo constante de buscar as prisões, o desejo constante de buscar os desafortunados, o desejo constante de buscar os mais pobres e necessitados. Aqueles que clamam a misericórdia de Deus e aqueles que nem conhecem a misericórdia de Deus. Fazer exatamente como o padre São José Cafasso, na sua forma, no seu jeito de fazer, mas ainda assim aceitando, dizendo sim: Senhor, se eu preciso visitar os doentes, me ajude. Senhor, se eu preciso visitar os pobres, me ajude. Senhor, se eu preciso fazer acompanhamento espiritual com algum irmão ou irmã necessitado, me ajude. Senhor, se eu preciso, então, se o Senhor quer que eu seja padre, me ajude. Se o Senhor quer que eu seja freira, me ajude. Se o Senhor quer que eu tenha uma vida consagrada, que eu me entregue a uma comunidade, me ajude, me mostre. Eu desejo, eu quero saber, preciso saber. E eu estou aqui aberto para dizer sim. E Deus, Ele vai fazendo ao longo do caminho, meus irmãos e irmãs, com que você seja tocado diretamente. Para que você possa realmente ser esse exemplo. Para que você possa ser como Ezequias. Para que você possa ser talvez levantado como profeta, como aconteceu com Isaías. Para que você seja voz de Deus nesta terra. Para que você seja diretamente levado por aquilo que o Evangelho de hoje está nos chamando, está nos pedindo. Nós não podemos gastar nosso tempo com coisas que não acrescentam. Nós não podemos perder o nosso tempo, nossa vida, as nossas ações, nossos minutos com coisas que não valem de nada. Nós não podemos ser levados a lançar tudo aquilo que nós temos de mais precioso para aqueles que não vão saber valorizar. Você está perdendo tempo com pessoas que não te valorizam, perdendo tempo com pessoas que não vão acrescentar nada na tua vida, perdendo tempo com pessoas que não te levam para Deus. Então, pare
urgentemente. Olha o que Jesus vai dizer: não deem aos cães as coisas santas, e não atirem vossas pérolas aos porcos. Os cães vão morder, os porcos vão pisar, e depois os cães e os porcos vão se voltar contra vocês, para querer despedaçar vocês. Sabe essas pessoas que não te levam para Deus? Pois é, depois elas podem te trair, depois elas podem te machucar, depois elas podem até ir contra você em algum testemunho, depois elas podem querer te derrubar, fazer algo de ruim contra você. Sabe essas pessoas que você acha que são suas amigas? Até que ponto você realmente confia nelas? Isso tudo é algo que nos faz pensar. Por quê? Porque se de fato nós temos pérolas, se de fato nós temos coisas santas em nossas mãos, nós vamos realmente desperdiçar as coisas santas, perdendo tudo por causa de vidas que não são santas, desperdiçar tudo que nós temos de mais valioso por causa de coisas deste mundo que são corrompidas. Não estou aqui dizendo que você precisa deixar urgentemente as pessoas que estão ao teu redor, parar de falar com as pessoas que estão ao teu redor. Não é isso. Estou dizendo que se for necessário você parar de falar com as pessoas que não te levam para Deus, pare urgentemente. Se for necessário que você se afaste de algumas pessoas, Deus vai te mostrar. Se afaste urgentemente. Se as conversas que você tem, se os ambientes onde você está, se as pessoas com quem você convive não te levam para o céu, meus irmãos e irmãs, talvez, e só um talvez, você esteja dando para os cães as coisas santas que Deus deu para você. Talvez, só um talvez, você esteja tirando as suas pérolas, o seu tesouro, aos porcos. Talvez você esteja querendo levar Cristo para corações que nem querem te escutar, para corações que não ligam para você. Me diz, isso faz sentido para você? Você conhece pessoas que são assim? Então por que você está gastando seu tempo com quem não quer te ouvir, com quem não quer ser evangelizado, com quem não quer a santidade, quando você pode dizer sim para Deus e buscar lugares que de fato são santos, buscar lugares que de fato são exemplares, buscar lugares que de fato valorizam, aceitam, respeitam e te ajudam a buscar essa santidade? E eu não estou falando isso simplesmente para que você vire padre ou que você entre num convento, não é isso. Estou dizendo que no teu dia a dia, na tua forma comum de viver, você pode fazer com que a tua vida seja um mover de santidade, porque mães foram santas, pais foram santos. E eu sempre trago aqui o exemplo, né, de Santa Rita de Cássia, de Santa Zélia Martã, Santa Zélia Guerrand, São Luís Martã, a família de Santa Teresinha como um todo. Esses exemplos que nós temos de vida matrimonial, Chiara Petrilho, Sandra Sabatini, esses exemplos que nós temos de pessoas que no seu cotidiano, no seu dia a dia, buscaram viver a santidade completamente. Você não precisa ser alguém que já está envolvido na igreja, mas você precisa saber que os lugares, as pessoas, os ambientes, as conversas, tudo te influencia, ou para o bem ou para o mal. E se nós quisermos seguir exemplos bons, vou te dar uma sugestão. Ezequias correu para o templo do Senhor, para a presença do Senhor, e colocou a causa dele, a situação dele, aos pés do tabernáculo de Deus. E ali Isaías foi levantado para falar justamente ao rei Ezequias. O padre São José Cafasso era um jovem que aceitou o chamado de ser sacerdote. Ele aceitou o chamado de ser sacerdote. Corações e corações por aí, espalhados por esse mundo, que aceitam o chamado de Deus para serem sacerdotes, para entrarem em conventos, para entrarem em mosteiros, para uma vida eremita, uma vida de semiclausura ou uma vida de clausura. E corações que estão nascendo, que estão sendo levantados para, de fato, consagrar-se inteiramente, não apenas consagrar-se, às vezes para fundar comunidades, como foi o nascimento da comunidade Chuva de Rosas, para fundar comunidades, para expandir comunidades, levar a palavra de Deus para corações pequenos, corações necessitados da misericórdia do Pai. O que você está fazendo, meu irmão, minha irmã? Que tipo de sim você está dando para Deus? Se é que você está dando o seu sim de fato. Se é que você está dando o seu sim de fato.
Pare de gastar o seu tempo com coisas que não acrescentam, porque a vida de pecado é uma vida que te leva para uma porta muito aberta, larga, espaçosa, um caminho que te leva para a perdição. Mas a vida com Deus é uma porta estreita, apertada, mas é o caminho que leva para a vida. E é por isso que poucos chegam lá, poucos passam, poucos de fato desejam isso. Então, abre teu coração. Deseje de fato, diga sim para Deus neste dia, diga sim para Deus todos os dias e declare para Ele: sim, Senhor, eu quero essa vida de santidade, eu quero essa vida contigo, eu quero ter profundidade, eu quero mergulhar na vida contigo, para que mais e mais eu possa ser teu, para que mais e mais eu possa ser tua, e que assim o meu coração seja de fato esse coração que responde ao teu chamado constantemente e que aceita a tua santa vontade em minha vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, que eu sou Mãe Maria Santíssima, seu paizinho São José. Que as bênçãos de Deus Todo-Poderoso sejam derramadas sobre cada um de nós com sangue e água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de Deus permaneça em vossos corações e até o próximo momento de meditação.